A diferença de sonegação e inadimplência até que é fácil. Se você me responder que sonegação é crime e inadimplência é o mero ato de não pagar, resposta 10, você já fez a prova, pode ir embora, passou de ano. Entretanto, né, as peculiaridades que envolvem isso ensejam riscos inalcançáveis, né, imensuráveis para você, e você precisa saber. Então, o que acontece? E isso é uma prática que eu vejo no dia a dia, não com tanta recorrência, mas você precisa saber que o contador, qual que é a rotina de um contador? O contador passa a vida confessando débitos. O que é confessar débitos? É falar assim, olha, o meu cliente X ganhou R$ 1.000 esse mês e deve pagar X de imposto. Isso é confessar débitos. Como que ele faz isso? Por meio de obrigações acessórias e apuração de imposto. E o que acontece? Alguns escritórios fazem ou por má fé ou a pedido do cliente. Pois é, interessante. Eles fazem o seguinte, quando eles vão confessar o débito, eles confessam o débito zerado. E aí o cliente não tem que pagar imposto. E aí ele pode falar para o cliente que, doutor, eu consegui aqui uma alíquota de 3% apenas de imposto. E o cliente fala, puta, esse cara é bom pra caralho, né? Se ele conseguiu só isso, ninguém... Quanto que meus amigos pagam? Não, 13, 15, mas eu pago só 3. Não, meu contador é top. Sendo que esse cara manda um boleto de imposto e em muitas ocasiões o dinheiro vai para a conta do escritório dele. Isso acontece, infelizmente. Uma prática que é crime, né? E eu estou falando só da conduta do contador, já vou chegar na sua. Tá? A confissão de débitos ela tem um atraso de 5 anos. Ok? Então esse é um caso que eu peguei recentemente, por exemplo, de uma médica que chegou e falou, Maile, chegou essa cartinha lá em casa. Essa cartinha era uma intimação da Justiça Federal, né? Porque ela sonegou. E a sonegação tem uma pena cominada, né? Uma pena, né? A cadeia prevista de 6 meses a 2 anos. Até aí é tranquilo, né? Você pode pensar assim. Então, espera um pouquinho. Se eu pago 15 mil de imposto por mês, se eu ficar sem pagar 5 anos, eu vou ficar só 2 anos preso? Pô, pra mim é vantagem pra caralho. Chega o aço nisso aí, vai ficar bom. Não. O objetivo primário do Estado não é te prender, é arrecadar. Isso significa dizer que a lei tributária diz que a cadeia não é o objetivo. O objetivo é que você pague 10 vezes o valor sonegado. Aí começa a ficar gostoso, hein? Você vai ficar com saudade desses 2 anos preso, hein? Então o que acontece? Quando você fatura e declara que não faturou, isso é sonegação tipificada como crime. Tá? A inadimplência é quando você fatura, declara que faturou, recebe, né, o imposto, tá o DARF aqui para você pagar, e não paga o DARF, rasga o DARF e não paga. Isso é inadimplência. Existem trabalhos, né, modos pensados de sonegação, que são condutas que visam pagar menos imposto ou sequer pagá-los de forma ilícita. O planejamento e a estratégia tributária da redução de imposto são manobras lícitas, conhecidas como elisão fiscal, que faz com que você pague menos impostos sem correr riscos. Perfeito? Então, como que você vai ter noção de que essas obrigações estão sendo apresentadas de forma correta? Você pede a sua certidão negativa de débito. A certidão pode ser manipulada com esse tipo de obrigação acessória? Sim, porque a partir do momento que eu falo para o fisco, federal, estadual, municipal, que você faturou zero, vai demorar para o fisco perceber que a sua movimentação financeira é discrepante do valor contábil declarado. Tá entendendo a diferença? Aqui eu estou declarando que está zerado, mas você está sobrevivendo. Você trocou de carro, comprou casa, paga aluguel, compra roupa, almoça, faz mercado, abastece o carro. Você tem uma vida. Como que a sua vida é zerada no plano contábil, mas no plano fático tem movimentação financeira? Uma hora haverá uma conciliação, uma auditoria, a qual
você terá um processo de ordem federal ou administrativo, diga-se de plano, criminal. Perfeito. Já a inadimplência, tem muita gente que adota ela como estratégia, né? Apesar de eu ter pavor e repudiar totalmente essa prática, porque parte-se do pressuposto que, se o tributo inviabiliza a sua atividade, troca de atividade, não interessa qual é ela. Não interessa se é medicina, bar, açougue, padaria, indústria, comércio, sindicato, faz outra faculdade e vai fazer outra coisa. Tá? Eu sei que os impostos no Brasil são abusivos, concordo totalmente. O canal tem aqui uma vertente de crítica ao Estado praticamente sem igual. Entretanto, você tem que pagar, meu caro. Não tem segredo. Tem gente que adota a prática do não pagamento de imposto para esperar sair um refis, né, ou um parcelamento incentivado, ou um parcelamento ordinário, e aí ele faz o parcelamento. O que ele tem que ter em mente? Ele ficou sem pagar esse período. O que ele fez com esse dinheiro? Ele apenas sobreviveu, gastou com consumo? Porque depois ele vai ter que pagar a tributação somada à parcela desse refis. Uma prática inviável, né? Totalmente inviável. Se você precisa fazer isso por um período para sair do buraco, ok, não é indicado. É indicado cortar custos de outras frentes. Mas eu entendo que tem empresário que trabalha assim. Agora, tem que fazer com planejamento, juntando esse dinheiro para o momento do pagamento e não gastando em consumo. O vídeo de hoje foi sobre a diferença de sonegação e inadimplência. Cuidado com a sonegação, que, certa ocasião, eu estive na Receita Federal, aliás, na Polícia Federal com um cliente e o delegado da Polícia Federal disse assim para mim, para o meu cliente no caso, né? Mas eu estava junto. Fala para o teu advogado conseguir o pagamento desse DARF aqui, valor do DARF naquela ocasião, R$145 mil, enquanto não voltar o DARF pago, o senhor está preso. Olha que legal, né? Olha que interessante, um médico, né? Pingava suor dele ali, né? Parecia que ele estava numa sauna, né? Por quê? Sonegou de forma planejada com um contador. Porque se você chegar para um contador e perguntar como que se faz isso, ele vai te explicar. Isso é muito fácil. Saí da Polícia Federal, procurei a esposa dele, paga esse DARF urgente, não falei que ele ia ficar preso, nada, né? Deixa ele que esse tipo de dado tem que tratar em ambiente familiar. Se é que ele vai contar. Cheguei lá com o DARF pago, cliente liberado. Então, para que você não passe por isso, fique antenado no que está sendo feito. Concluindo, você precisa entender o que está sendo declarado. Às vezes é interessante para perguntar para o seu contador, posso ver as declarações e as obrigações acessórias da minha empresa? Eu sei que é chato, é chatíssimo. Ninguém gosta de ir em médico também, com exceção da terceira idade, né? E de alguns hipocondríacos. Né? Ninguém gosta, mas é necessário, entendeu? A gente tem que fazer check-up, tem que ver como é que está a nossa saúde. A mesma coisa, isso é a saúde da tua empresa. Você tem que perder 1 hora por ano para ver isso. Essa médica, no caso que eu atendi, o problema dela está na casa de 400 ou 700 mil reais, eu não lembro, sei que é um valor exorbitante, e que ela tem que pagar isso para o fisco porque o contador pegou esse dinheiro e não pagou o imposto. Mas, Omairo, o que vai acontecer com ele? Estamos processando ele na órbita criminal. Quem faz isso de forma planejada tem patrimônio para arcar com isso? Não, porque se ele tivesse patrimônio, ele não estava fazendo isso. É aquela velha história. Vai ganhar o processo e não vai levar nada, apenas a condenação criminal, que já é interessante. Mas em termos de patrimônio, o rombo é só dela. Beleza? Fico por aqui. Sugiram temas, inscrevam-se no canal, deem like e indique para um amigo ou amiga. Até mais.